Pessoal, vocês lembram quando eu falei para vocês que eu, profeta Nanda, vejo claramente um tsunami chegando no Japão? Eu falei, eu gravei e avisei vocês em muitas lives. Quem lembra quando a profeta Nanda falou: gente, está chegando, eu ouço, eu vejo um tremor de terra da escala 7.4 ou um pouquinho mais. Eu vejo claramente o terremoto chegando no Japão e junto com esse terremoto eu vejo um tsunami. E esse terremoto vai mexer a terra em alguns locais. Quem lembra? Vamos ver essas imagens aqui. Ora, a Ásia em alerta por causa de um forte terremoto. Marcelo Favalli, onde foi, o que já se sabe? Pois é, as informações ainda são preliminares e mais do que um, foram dois, né, uma espécie de um duplo terremoto. E aqui o que nos preocupa são os primeiros dados. Primeiro, vou começar neste ponto aqui. Se trata de um tremor de terra de magnitude 7.4. Nós estamos falando de uma escala que ela não tem um topo, mas historicamente a gente sabe que passou de 7, se aproxima de 8, são terremotos, abalos sísmicos de grandes proporções e com enorme capacidade de destruição. E o que nos preocupa, a segunda parte, é que ele foi relativamente raso, menos de 35 quilômetros de profundidade. Claro que uma pessoa caminhando 35 quilômetros é muita coisa, mas para proporções geológicas do tamanho do planeta, 35 quilômetros de profundidade é uma profundidade ainda muito rasa. O mapa, ele mostra aqui com mais especificidade, né, esses dois tremores. Eu chamei agora o segundo porque pouco tempo depois houve um tremor de menor magnitude, não muito, 6.5 na escala do tremor, e 11, um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Então, resumidamente, foram dois tremores sequenciais, muito forte e relativamente raso. O segundo bem mais raso do que o outro. Existe grande potencial de destruição. Ainda não temos informações. Os dois em Taiwan, né? Exatamente, os dois em Taiwan, estou falando aqui. Essa grande massa que aparece no mapa aqui, à minha esquerda, é a China. Então, a ilha de Taiwan, que fica a poucos quilômetros da costa leste da China. E olhando para Taiwan especificamente, Pessoal, nós estamos falando da costa leste de Taiwan. Tem O vídeo outro da mapa profeta Nanda aqui, aí, ele é sim, do sistema americano de alertas de tsunami. Porque como foi um forte tremor perto de uma enorme massa de água, né? Estamos falando aqui do Pacífico, tem dois alertas de tsunami já emitidos para a população. A própria ilha de Taiwan pode experimentar ondas, né, ou massas de água que avancem em direção ao continente, ou a ilha propriamente de Taiwan, de 1 a 3 metros de altura. Obviamente, esse de 3 metros tem um enorme potencial de destruição. E o Japão está a alguns quilômetros. Faz visão acertada. Porém, vamos orar para que Deus possa guardar o nosso povo, nossos irmãos, filhos do mesmo Deus. Que o Senhor os proteja. Ele guarde, porque eu vejo claramente isso acontecendo. Vamos orar.